Eu desenhei a Wandinha e eu decidi fazer um desafio onde eu fiz um lado de canetinha que já saiu aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a versão com maquiagem. Eu peguei várias maquiagens que eu tenho, muitas dessas maquiagens são coloridas. E aí eu vou decidir pintar em desafios e usar essas maquiagens coloridas desse jeito. A Wandinha, ela não tem muita cor, né? Então, o que dá pra me fazer é o máximo de tons de cinza dentro dessas paletas coloridas que eu tenho. E aqui vocês veem que eu tenho um tom de preto aqui, nessa primeira da Color Make, que tá do lado esquerdo. E nessa pequenininha de cima tem um tom de cinza também que dá pra me usar e eu vou usar. Confesso pra vocês que essa minha maquiagem colorida, eu cheguei a cogitar fazer maquiagens coloridas e fazer desafios com vocês, de eu me maquiando todos os dias com paletas coloridas que eu tenho aqui. Só que definitivamente não foi a melhor decisão. Eu acho que desenhando com sombras coloridas, eu consigo fazer mais coisas e fica melhor do que se eu fosse me maquiar. Então, aqui estamos. No caso, eu comecei com essa sombra, eu sei, tá fraquinho, mas é a primeira vez que eu tô colorindo, no caso, com maquiagem. Então, eu preferi pintar toda a Wandinha com esse tom e depois disso, eu venho aí com esse outro pincel que eu achei perdido por aqui, porque eu já trouxe meu copo cheio de pincel e aí eu achei e aí eu fui passando mais forte. Ah, mas por que eu não passei de primeira? Galera, eu não tava confiante pra isso, então eu preferi fazer desse jeito. Bateu aquela confiancinha, aí eu falei, agora vai. Aí eu tô reforçando. Aqui nessa segunda impressão que eu tive, aqui eu já tenho mais confiança, que eu já tava vendo como tava fluindo melhor. E realmente com esse pincelzinho, sabe esses pincéis que já vem com a paletinha? É a melhor deu que eu usei, porque o pincel mesmo, ele ficou bem fraquinho. Depois que eu fiz isso, eu venho com esse pincel, vou fazendo todos esses nozinhos nessas bolotinhas que tem, que forma a trança da Wandinha. Eu achei que ficou muito legal, inclusive, pessoal, fica até o final e comenta aqui se vocês preferiram esse efeito com contorno ou sem. Porque depois de maquiar, né, e fazer toda a maquiagem, eu decidi fazer o contorno da Wandinha. Mas eu fiquei em dúvida se eu prefiro sem ou com contorno. O legal disso é que eu pintei ele todo para depois vir com contorno. Então, a gente consegue ver como que ele ficou sem contorno e depois a gente consegue ver como ficou com o contorno. Fiz isso, vou pintando todo o cabelo dela. Depois que eu faço isso, eu vou esfumando. Eu até pensei em fazer alguns reflexos, mas não deu certo. Depois, eu peguei essa minha paleta que eu tinha aqui. Ele tem vários tons de marrom e aí ele tem a cor mais clara. Eu peguei essa cor. No caso, tem essas duas, tem uma de brilho e uma sem brilho. Tinha um tom acinzentado que eu até cogitei pintar a Wandinha, sabe? A cor de pele dela com esse tom. Ele era um cinza com brilho, mas, cara, eu não achei que ia ficar bom. Eu falei, cara, se eu jogar um cinza aqui e não ficar legal, eu vou perder. Então, eu preferi vir aí com um tom de sombra mais clarinho, com o dedo mesmo, e vim esfumando por toda essa parte. O dedo era muito fino, então eu preferi vir com essa sombra, com esse pincelzinho e jogando a sombra nos dedos da Wandinha. Aproveitei e fiz a parte também do pescoço dela, que era uma área bem pequena, e a parte da orelha, alguns detalhes que tinha. Depois que eu fiz isso, eu venho novamente com uma sombra. Eu ia vir com essa sombra cinza aqui, ó. Mas aí eu peguei aqui, cacei um pincel, e aí eu vim com preto mesmo, e aí eu passei por todo o vestido da Wandinha. Eu poderia usar aqui o preto com esse pincel que vocês estão vendo, mas eu quis testar primeiro para ver se ia ficar bom daquele outro jeito. Ficou muito fraquinho. Aqui na parte de colorir o vestido, eu não sei o que me deu, mas eu fiquei muito confiante. Eu acho que foi por conta do cabelo da Wandinha. Quando eu fiz a parte do cabelo dela, eu percebi que ia dar certo, então eu já tinha uma noção. Então, vocês podem ver que eu tô colorindo essa parte do vestido da Wandinha sem menor medo de errar. Tá tendo umas marcações? Tá tendo umas marcações, mas eu sabia que no final das contas ia ficar bonito. E eu realmente achei que ficou bem legal. Então, eu fui passando assim, ó, do jeito que vocês estão vendo, por toda a parte da saia. Nessa parte do canto da saia,
eu tive que mudar a direção que eu tava pintando. Eu não sabia se ia ficar muito feio, sabe? Porque até então eu queria pintar tudo pro mesmo lado, mas realmente não deu. Aqui eu vou descendo com esse pincel. E, gente, eu achei muito satisfatório pintar e deu muito certo. Porque eu achei que ia ficar pior. Então, sabe aquela coisa que você olha e fala, tá, eu vou fazer, mas eu acho que não ia ficar bom? Foi essa a sensação. E quando eu vi que as coisas estavam fluindo e que tava ficando até que legal, nossa senhora, eu fiquei muito feliz. Já veio um monte de desenho pra me fazer na minha cabeça, testar. E eu vou fazer. Então, se vocês gostar, comenta bastante, deixa bastante like aqui no canal, porque eu vou trazer versões de animes aí pra colorir com maquiagem. Depois que eu fiz isso, eu venho para a parte do dedo, e essa foi a parte mais complicada, porque eu tinha que pintar e não ultrapassar. E eu achei que isso fez com que eu acabasse desfigurando um pouquinho o dedo da Wandinha desse lado aqui do desafio. Mas é aquela coisa, né, gente? Ficou bom. É bom, não é ótimo, mas ficou bom. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui com o pincel e vou passando toda essa parte aqui do contorno. Fiz essa parte aqui do contorno, aí eu vou reforçando em algumas partes. Ficou, gente, com efeito de aquarela. Foi impressão minha ou ficou com efeito de aquarela? Porque olhando assim, ficou parecendo muito que eu pintei com aquarela. Depois que eu fiz isso, eu venho atrás de um delineador e aí eu pretendo aí fazer todo o contorno. Eu confesso que eu cogitei fazer o contorno com uma caneta preta, mas o desafio é fazer todo esse desenho colorido, pintar, né? Todo o desenho da Wandinha com maquiagem. Então, o contorno, obviamente, que também deveria ser de maquiagem. Então, lá foi eu. Vou pontuar aqui para vocês as dificuldades que eu tive na hora de fazer isso. Os delineadores, sem exceções, todos os meus delineadores são por precisão. Então, eu começo com uma linha, se eu coloco mais força, ele vai engrossando. E eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade nessa parte. Então, eu comecei na minha cabeça querendo fazer um traço bem fino, mas acabou ficando mais grosso do que de fato eu achei que iria ficar. Isso prejudicou meu desenho? Eu acredito que não. Aqui pintando, não. Mas eu confesso pra vocês que era pra ser um traçado bem fininho. Se vocês for ver aí, ó, eu tô trocando, eu troquei por outro delineador pra ver se, né, fosse mais firme, mas não. Todos são macios e todos abrem com a pressão. Eu tenho esse delineador e ele é horrível, sério, ele é muito ruim. E aí, quando eu lembrei dele, eu lembrei porque ele é duro e ele tem o formato de uma caneta. Então, eu falei, cara, vai ser perfeito. Mas, gente, não foi tudo isso não, confesso pra vocês, sabe? Mas, pelo menos eu utilizei uma utilidade pra ele e foi nessa hora que eu desfigurei, no caso, o dedo da Wandinha. E eu tentei consertar, foi pior, enfim. Depois que eu fiz isso, ficou desse jeito.